a Deus. Amém. Mais uma vez, é um prazer estar aqui convosco nesta tarde. Trazendo-vos, compartilhando um pouco daquilo que tenho lido na Palavra de Deus e que me tocou no coração. E é um prazer estar aqui. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos o vosso apoio e as vossas orações por nós. Quando nós estamos lá, na Bélgica, ali naquele lugar, agradeço as orações dos irmãos, os irmãos que têm orado, que têm orado por nós, e a minha oração que Deus abençoe cada um ricamente, porque aquilo que nós fazemos para Deus, ou aquilo que nós fazemos para os outros, quaisquer que sejam essas pessoas, nós temos uma recompensa de Deus. Porque há uma lei espiritual que diz que quando tudo aquilo que nós fazemos nos é retribuído. Tanto as coisas más como as coisas boas. Essa lei espiritual passou a ser um ditado popular que diz que quem semeia ventos colhe tempestades, mas também quem semeia coisas boas recebe coisas boas. E Jesus disse que quando nós semeamos coisas boas, nós recebemos-las numa medida bem maior e cheia, porque Deus é sempre fiel. E embora que nós passemos muitas vezes pelas dificuldades, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Sabem, muitas vezes eu vejo os cristãos com medo do que está a acontecer na sociedade, com medo daquilo que pode acontecer nas suas vidas. E todos nós somos humanos e todos nós temos medo, muitas vezes, quando as tribulações vêm à nossa vida. Mas uma coisa que nós temos que aprender e ter consciência é que Deus está sempre no controle das nossas vidas. Quer o mundo esteja a ser governado por pessoas boas, quer esteja a ser governado por pessoas más, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Quer o mundo esteja a ser governado por pessoas maravilhosas, quer o mundo esteja a ser governado por os Illuminati ou tudo o que os irmãos quiserem, Deus está sempre no controle de todas as coisas. E quando Deus diz basta, as coisas param. Quando Deus diz vai, as coisas vão. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Jesus não está morto. Amém? Quantos acreditam nisto? Jesus não está morto. Todos os chefes de todas as religiões têm o seu lugar onde está o seu corpo ou os seus restos mortais. Num lugar especial onde o povo vai e venera aquele chefe religioso, aquele líder político. Mas Jesus, o seu lugar, o lugar onde os cristãos vão venerar, ele está vazio. Porque nunca ninguém encontrou o corpo de Jesus. A partir do terceiro dia, nunca mais encontraram o corpo de Jesus morto. Antes, pelo contrário, cerca de 500 testemunhas oculares viram Jesus vivo. E os evangelhos relatam que Jesus, ao fim de alguns dias de estar aqui com os seus discípulos, ele subiu ao céu. E quando ele subiu ao céu, apareceu um anjo que lhes disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir ao céu, subir e desaparecer lá no céu, um dia ele virá da mesma maneira como vocês o viram subir. Jesus não está morto, ele está vivo. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, que ele tem todo o poder e que ele é o nosso advogado. Ele nos ajuda, ele nos defende. Obrigada, Paulo. A religião muitas vezes apresenta um Jesus triste, morto sobre uma cruz, um Cristo ensanguentado, um Cristo a chorar com ar completamente destruído. E é verdade que Jesus esteve assim, pelos meus e pelos seus pecados. Mas Jesus ressuscitou. Amém? Jesus não está morto. Ele está aqui. Porque esta é uma promessa de Jesus. Quem acredita que Jesus está aqui? Nós hoje não cantamos, que é um carinho muito antigo, mas há um carinho que diz: Jesus está passando por aqui. Quem conhece este carinho?
Conhecem? Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vai. Quando Ele passa, tudo se transforma. Trazendo alegria para você e para mim também. Esta é uma grande verdade. Jesus está a passar por aqui. Amém? Jesus está aqui. Ele prometeu que quando estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria no seu meio. E nós estamos aqui nesta tarde reunidos no nome de Jesus. Então Ele está aqui. Esta é uma promessa e quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre as suas promessas. Desde o Antigo Testamento, desde o Pentateuco até ao final da Bíblia, as promessas de Deus são infalíveis. Então Ele está aqui. Eu gostaria de falar convosco, de meditar um pouco convosco, num acontecimento que se passou durante a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra. Está-nos relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1. Todos abriram, vamos ler. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus, da mesma forma como Ele está aqui, e quando Ele passa tudo se transforma, Ele um dia passou por Jericó. Ele, no capítulo 18, vemos que Ele curou um cego. Vemos que Ele curou um jovem, falou com um jovem rico sobre o reino de Deus. Mas à chegada de Jericó, Ele cura um cego, Ele faz maravilhas. E no capítulo 19 vemos que Jesus entra dentro da cidade de Jericó. Uma grande cidade. Ele entra dentro da cidade. E quando Ele entra, diz-nos que ia passando. E tal como o corinho que nós cantávamos há pouco, Jesus, eu não sei, as pessoas na época não conheciam este corinho, porque certamente se conhecessem estaria a cantar Jesus está passando por aqui, e Jesus iria passar. Eles não sei se estavam a cantar alguma coisa, mas o facto é que quando Jesus ia passar, o povo, uma grande multidão, aproxima-se de Jesus. Até porque, como eu já disse, quando eles, antes de entrar na cidade, eles já tinham curado o cego. Então a multidão aproxima-se e vem ver quem é este homem, este rabi, este mestre, que vem a pregar já há tanto tempo e de quem toda a população certamente já ouviu falar. Este homem conhecido que anda por lá por Jerusalém, que segue por várias cidades e que cura cegos, cura aleijados. O povo ouve falar. E quando Ele entra em Jericó, uma grande multidão vem com Jesus. Imaginem Jesus vir com os seus discípulos, 12 apóstolos, não sei se viria mais alguns discípulos, algumas mulheres, e toda uma grande multidão à volta de Jesus. Todos queriam ouvir Jesus. E Jesus pelas ruas da cidade de Jericó, uma grande cidade, e o povo afluía. No meio daquela grande multidão, havia um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia diz-nos aqui, versículo 2, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Quem eram os cobradores de impostos? Eram pessoas que trabalhavam para o governo. Mas naquela época o governo não era um governo do próprio país, porque o Império Romano tinha dominado toda aquela região e todos os impostos partiam para Roma. Serviam para financiar a guerra do Império Romano, havia guerras em vários pontos, e todo o dinheiro que era cobrado em todo o Império ia para Roma, para o Imperador, para pagar os soldados que andavam a conquistar mais e mais e manter o Império. E o Império Romano precisava de muito dinheiro.
e cobrava muito dinheiro de uma mão firme em todas as regiões. E não era diferente nesta região. E quando nós vemos que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, nós vemos na Bíblia como os cobradores de impostos eram odiados pelo povo. Assim como hoje ninguém gosta das finanças, se está aqui alguém que gosta das finanças, a menos se trabalha nas finanças, pronto. Mas quem não trabalha nas finanças geralmente não gosta das finanças. Isso é a mesma coisa por todos os países. Mas pronto, o dinheiro pelo menos ainda vai para o nosso país. Mas nesta época o dinheiro não ficava no país. Nesta época o dinheiro não servia para construir estradas do país, não servia para fazer avançar o país. Ia todo para Roma. E este homem, Zaqueu, era um homem que não tinha piedade. Sabem o que é que eles faziam? Imaginem o Zaqueu para chegar a chefe dos cobradores de impostos. Certamente os seus empregados chegavam lá e diziam: olha, tal pessoa não tinha dinheiro para pagar os seus impostos. Sabem o que é que Zaqueu fazia? Zaqueu escrevia lá no seu papel o nome dessa pessoa, a morada dessa pessoa, enviava essa morada e esse nome aos soldados romanos que serviam de polícia, e lá iam os soldados romanos prender aquela pessoa. Tiravam muitas vezes tudo que a pessoa tinha. Tiravam-lhe em casa. Às vezes ficavam sem família. Eram lançados na prisão. Pessoas às vezes do povo, pobres, que eram lançados na prisão porque não tinham dinheiro suficiente para pagar os impostos que Zaqueu cobrava. E Zaqueu não tinha piedade, não tinha dó. Ele era o chefe. Era ele que tinha lá a canetinha para assinar, para enviar os documentos aos soldados romanos. Agora imaginem, irmãos, o Zaqueu perante os seus vizinhos, os seus amigos de infância. Toda a gente conhecia Zaqueu, mas Zaqueu não tinha piedade de ninguém. Então ele era odiado, certamente. Mas ele era rico, tinha dinheiro, recebia bem, era sabido que os cobradores de impostos ficavam até com uma parte dos impostos para eles, porque não havia controle, eles eram os senhores. Era este o Zaqueu. O Zaqueu tinha uma outra particularidade, é que o Zaqueu era baixinho. E quando eu imagino Zaqueu, aquelas homenzinho baixo, com um bigodinho, terrível, aquelas pessoas muito despachadas, pequeninas, mas terrível, ruim como as cobras, como costumamos dizer, sem dó nem piedade. Olhar para ele até poderíamos pensar coitadinho, mas quando ele chegava, as pessoas tinham medo e odiavam, porque ele era baixinho. Agora Deus, quando ele olhava para Zaqueu, eu acredito que Deus não via Zaqueu desta maneira. Sabem, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê da mesma maneira que o mundo nos vê. Quer nós sejamos bons, quer nós sejamos maus, quer as pessoas olhem para nós e tenham simpatia por nós, quer as pessoas olhem para nós e nos odeiem, Deus, Ele é indiferente à maneira que as pessoas nos olham. Ele olha-nos de uma maneira diferente porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabia aquilo que ia no coração de Zaqueu. Se calhar Zaqueu era assim, talvez porque desde pequenino recusavam com ele. Ainda hoje, nas escolas dominicais, as crianças cantam: Zaqueu era um homem baixo, nunca mais cresceu. E talvez naquela época, quando ele era pequenino, cresceu a ouvir a gozarem com ele. Quem sabe? Em todo o caso, a Bíblia fala desta característica de Zaqueu e coloca aqui uma nota sobre esta característica, porque ela é importante na vida de Zaqueu. Quem
sabe, Zaqueu cresceu com isto no coração. Sabem, há pessoas que se sentem excluídas porque têm uma cor de pele diferente. Há pessoas que se sentem excluídas porque são de uma nacionalidade diferente. Há pessoas que se sentem excluídas porque são mais gordinhos que os outros. Há pessoas que se sentem excluídas porque são mais magrinhos do que os outros. Há pessoas que se sentem excluídas porque se sentem feios. E desde pequeninos que os amigos da escola, os colegas, gozam com eles e inventam, contam anedotas sobre eles. E crescem com aquela mágoa no coração. E tornam-se pessoas amargas. Eu imagino que Zaqueu não ficou assim mauzinho e rebelde sim, porque aconteceu. Certamente desde pequenino que aquelas coisas no seu coração o amarguravam e destruíam aquilo que ele era por dentro. E Deus lá do céu, ele olhava e não via Zaqueu como as pessoas viam. Sabem, Zaqueu tinha dinheiro. Ele era chefe, tinha uma boa posição. Não tinha contas a dar a ninguém. Era ele que mandava. As pessoas tinham medo dele. Ele tinha dinheiro. Tinha tudo quanto queria. Mas ele tinha um vazio no coração. A posição na vida não traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade. Todos nós repetimos isso todos os dias. O dinheiro não traz felicidade. Mas todos nós andamos à procura do dinheiro. Porque nós muitas vezes pensamos isso, se eu tivesse mais eu era mais feliz. Mas Zaqueu chegou a um ponto que ele tinha tudo o que era preciso e continuava infeliz. Mas um dia Jesus passou em Jericó. E quando ele passava, Zaqueu soube que Jesus passava naquela cidade. E eu ouvia, certamente já tinha ouvido falar muito de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Já tinha ouvido falar sobre Jesus. Mas ele, quem é Jesus? Mas ele tinha curiosidade em conhecer Jesus. Então vem e aproxima-se. Chega-se ao pé da multidão. Jesus a passar, uma grande multidão à volta dele. Toda a gente queria abraçar Jesus. Toda a gente queria tocar Jesus. E Zaqueu, baixinho, não se conseguia aproximar de Jesus. Os grandes estavam lá, oh Jesus! E o baixinho Zaqueu não conseguia tocar em Jesus. Sabem, muitas vezes aquelas coisas que amarguram a nossa vida impedem-nos de nos aproximarmos de Deus. Mas Zaqueu não ficou por aqui. Zaqueu, ele queria tanto encontrar uma solução para a sua vida que ele correu e viu que Jesus caminhava para ali. Ele correu. Agora imaginem o Zaqueu pequenino, vai a correr à volta da multidão, chega-se lá ao fundo e pensa, Jesus vem nesta direção. Ele vai ter um encontro comigo. Sabem, nós precisamos correr para Jesus. Se nós queremos verdadeiramente Deus na nossa vida, nós precisamos correr. Não podemos ficar atrás da multidão, atrás do que as pessoas dizem. Nós precisamos correr para Jesus. Precisamos buscar ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Deus. Não podemos só ficar por aquilo que as pessoas dizem. Ou então vê-lo de longe, ver o que Jesus faz de longe. Ver Jesus a curar o cego, Jesus curou aquele cego. Não, precisamos ter um encontro com Jesus. Um encontro pessoal. Nós ainda hoje podemos ter este encontro com Jesus. E Zaqueu vai. Mas ele vê que ele começa a pensar, quando a multidão chegar aqui, eu vou ser novamente pequeno demais para me encontrar com Jesus. Então ele sobe uma árvore. Subindo a árvore, fica ali e da árvore consegue ver Jesus. Agora consigo ver Jesus. Ele não se importou de se tornar ridículo, subindo a uma árvore que estava à beira do caminho para ver Jesus. Naquele dia, ele tomou uma decisão na sua vida. Foi que ele queria ver Jesus a todo custo. Talvez tu nesta tarde não conheças todos, mas talvez haja aqui alguém nesta tarde que ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Já ouviu falar de Jesus? Já viu Jesus fazer coisas na vida de alguém?
mas ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Mas sabe uma coisa? Quando nós buscamos a Deus, Deus é fiel. Quando nós o buscamos, Deus é fiel. Podemos nós ser a pessoa mais santinha de todas. Podemos ser a pessoa mais má. Ter feito as coisas mais horríveis. Quando nós buscamos Deus, Deus deixa-se encontrar por nós. E Zaqueu lá em cima da árvore, Jesus vai caminhando e Jesus olha, vê Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero. Quem conhece? Entrar em tua casa. Se está aqui alguém nesta tarde que busca Deus, que busca encontrar-se com Jesus, Jesus está aqui nesta tarde e certamente está a falar ao seu coração: eu quero entrar na tua casa. Jesus quer entrar na tua casa. Quando nós buscamos Deus, Deus deixa-se encontrar por nós. E quando Zaqueu ouve esta palavra, eu quero ir entrar em tua casa, Zaqueu desce da sua árvore, vem ter com Jesus e leva Jesus para a sua casa. Este é um momento crucial na vida de quem quer ter um encontro com Deus. É aquele momento em que a pessoa diz: Senhor, a partir de hoje eu quero. Ele levanta a mão perante todos sem vergonha e diz: Senhor Jesus, eu quero. Vem morar na minha casa. E desce da sua árvore e leva Jesus para a sua casa. Vem Jesus, vem à minha casa. E naquela alegria, eu imagino que já ninguém reconhecia muito bem Zaqueu, o baixinho. Aquele tipo, como é que Jesus aceita? Não, Jesus não vais, ele fez isto assim. Mas Jesus vai à sua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus entra, versículo 6, versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Um homem pecador. Aqui a Bíblia até está a ser bastante suave, porque eu imagino o que havia no coração daquela multidão. Zaqueu, a pessoa que nós mais odiamos. Jesus vai à casa dele. Mas sim, Jesus vai à casa dele. E quando Jesus chega à casa dele, Zaqueu manda preparar ali todo comidas, todos sentam à mesa, começam a conversar. Zaqueu começa a conversar e ali verdadeiramente Zaqueu tem um encontro com Jesus. Sabem? Há muita gente no mundo cristão hoje, no mundo evangélico. As igrejas evangélicas, o mundo evangélico é conhecido pelos crentes, os seus fiéis terem uma grande, como é que é dizer, buscarem a Deus de uma maneira diferente, que às vezes não se encontra em outras religiões cristãs. Mas muitas vezes no mundo evangélico mesmo, ou qualquer outra igreja, existem milhares e milhares e milhões de pessoas que convidaram Jesus a entrar na sua casa, mas ficaram-se por aí. E não vale a pena convidar apenas Jesus vir à sua casa, à sua vida, e ficar-se por aí. Sabe o que é que acontece com Zaqueu quando ele começa a falar com Jesus? Quando Zaqueu começa a falar com Jesus, Jesus começa a falar com Zaqueu, Zaqueu fala com Jesus, Jesus fala com ele, a vida, o coração de Zaqueu começa a mudar. Começa a haver uma transformação na vida, no coração de Zaqueu. E esta transformação muitas vezes não acontece na vida de todos os crentes. Não é visível na vida de todos. Porque para haver uma transformação tem que haver um diálogo. Para haver uma transformação tem que haver um conhecimento. Zaqueu começa a falar com Jesus.
Na sua casa ele começa a comer com Jesus, começa a falar com Jesus e o coração de Zaqueu começa a transformar-se. E vamos aqui ver no versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Oh, coisa extraordinária. Um homem rico, agarrado ao dinheiro, que sempre lutou pela vida, agora estava bem e disse: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Vejam bem a transformação na vida deste homem. Este homem que antes punha os pobres na cadeia porque eles não pagavam os seus impostos, agora ele diz assim: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Eu imagino a partir daquele dia, Zaqueu estava lá nos seus papéis. Quando chegava alguém e dizia assim: olha, está aqui um homem que não quis pagar, diz que não tem dinheiro. Zaqueu ia lá à sua carteira, tirava dinheiro e pagava. Eu imagino, não está escrito o que é que aconteceu a seguir, mas está escrito que Zaqueu disse assim: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. A vida de Zaqueu, o coração de Zaqueu deixou de estar nas riquezas e passou a estar em Jesus. O coração de Zaqueu mudou. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicado. Se eu roubei alguém, se alguém vier ter comigo e se achar lesado por alguma coisa que eu fiz, eu vou pagar 4 vezes. Não uma vez, mas 4 vezes. Mas Zaqueu, tu vais ficar pobre. Certamente algum amigo me terá dito. Mas o coração de Zaqueu já não era o mesmo. Zaqueu agora era um amigo de Jesus. Zaqueu agora era um homem salvo. Zaqueu agora tinha mudado de vida. Zaqueu agora já não era o mesmo homem que era no dia anterior. Zaqueu agora já não era o mesmo homem que era nessa manhã. Zaqueu agora era um homem novo. E a Bíblia exorta cada cristão a ser um homem novo, ser renovado a cada manhã. Nós precisamos, eu preciso, cada manhã, a ser renovado, a ser revestido de um homem novo, de um homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus. Nós precisamos de ter mais do que a religião. Nós precisamos ter mais do que uma igreja. Nós precisamos ser mais do que assistentes no culto. Nós precisamos ser mais do que cristãos, ser membros de uma igreja. Nós precisamos de fazer mais do que de vir à igreja e cantar. Nós precisamos de viver uma vida de santificação a cada dia. E para ser santos nós precisamos aproximar-nos mais de Jesus. Falar mais de Jesus, com Jesus. Ouvir Jesus falar na nossa vida. E quantas vezes isso nos falta? Aleluia. Sabem, quando isso acontece, as pessoas que veem o cristão dizem assim que ele é diferente. É uma pessoa diferente. Ele antes era desta maneira, agora está a começar a ser diferente. Não entendo como é que ele consegue fazer isto. Mas é Jesus transformar o coração. Com Zaqueu aconteceu isto. Não existe salvação sem transformação. Levantar só a mão na igreja e dizer que se quer aceitar Jesus não traz salvação. Se não houver uma vida vivida com Deus. Se não houver uma vida vivida com Jesus. E quando há uma vida vivida com Jesus, existe uma vida transformada, uma vida diferente. E quando Zaqueu diz isto e se levanta, Jesus disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Filho de Abraão não é um judeu que nasceu da descendência de Abraão. Filho de Abraão é aquele que aceita Jesus pela fé. Aquele que tem uma vida transformada, que teve um encontro com Jesus. E nesta tarde, eu deixo esta exortação para a vossa e para a minha vida. Nós precisamos viver com Jesus.
É preciso ter um encontro com Jesus. Sabe, muitas pessoas vêm às vezes à igreja e nunca tiveram um encontro com Jesus. Dá para ver. Embora nós não possamos julgar uns aos outros, dá para ver. Nunca tiveram um encontro com Jesus. Porquê é que dá para ver? Porque não houve transformação. Não houve mudança de vida. Não existem frutos. E uma árvore vê-se pelos seus frutos. Uma árvore boa produz bons frutos, disse Jesus. Uma árvore má produz maus frutos, disse Jesus. Então existe uma maneira de nós olharmos para nós próprios e começarmos a ver o fruto que nós estamos a dar. E se a nossa vida está a produzir maus frutos, então aproximemos-nos de Jesus. Amém? É impossível ser cristão se nós não estamos em Jesus Cristo. Vou só terminar com este versículo, versículo 10. Pois o Filho do Homem, portanto Jesus Cristo, falando dele próprio, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não olha para a raça, nacionalidade, língua. Jesus não olha para a maneira como alguém olha para ti. Jesus não olha para aquilo que tu fazes ou que já fizeste. Jesus olha para o fundo do teu coração. E o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio salvar, buscar e salvar o que se tinha perdido. Vamos ficar de pé, vamos curvar as nossas cabeças. Se alguém nesta tarde quer já ser cristão, assistente, regular ou não, da palavra de Deus. Se alguém nesta tarde se sente na situação de Zaqueu, sente um vazio no coração. Se alguém nesta tarde sente que talvez já tenha encontrado tudo o que queria na vida, ou talvez não, em todo caso sente um vazio profundo. E à medida que o tempo vai passando, o vazio não se preenche. Parece que cada vez está mais profundo. Existe nesta tarde uma solução para o problema, para o vazio do seu coração. Jesus está passando. E quando Ele passa, felicitamos só. Assim como Jesus não vai entrar naquela cidade, Jericó. Jesus está aqui, esta tarde. Nós não o vemos com os nossos olhos, mas esta é uma promessa e é pela fé. A fé não é acreditar numa coisa qualquer sem um nexo. A fé é acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. E esta palavra que nunca falhou, nunca falhará. Esta palavra que é vigiada por todos, que é a palavra mais estudada, que é o livro mais estudado em todo o mundo. Esta palavra que é o livro mais afrontado em todo o mundo. Até hoje ninguém provou que esta palavra tenha falhado em alguma promessa. Aquelas que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. Mas todas as outras já se cumpriram. Esta palavra nós temos que apoiar a nossa fé. Esta palavra diz que Jesus está no meio daqueles que se reúnem em seu nome. Então Jesus está aqui. E talvez Jesus esteja a falar ao teu coração. Talvez Deus esteja a falar ao teu coração. Aquela voz mansa e suave. Aquela voz lá no profundo, no íntimo, que excede todo o entendimento. Não é aquela voz audível. Há pessoas que buscam Deus em coisas extraordinárias. Mas muitas vezes Deus começa a falar lá no profundo do coração. Deste depressa. Eu quero entrar na tua vida. Deste depressa. Eu quero comer contigo. Eu quero cear contigo. Abre a porta do teu coração. Abre a porta
estás sozinho, quando estás sozinha, eu conheço aquilo que tu sentes, aquilo que mais ninguém sabe, eu sei. Aquilo que ninguém conhece. Eu sinto como se fosses tu. Eu sei aquilo que tu fazes. Talvez você esteja sentindo no seu coração o amor de Jesus. Sei que eu quando senti o amor de Jesus, eu saí do seu lado, ele abriu a porta da sua casa. Eu fui tocado pelo amor. O amor está acima de tudo, que é o amor de Deus. Porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus é a essência do amor. É uma das características de Deus. É que Deus é amor. Deus não sente amor, Deus é amor. Amém, aleluia. Se Deus sentisse amor, quer dizer que o amor seria externo de Deus. Mas Deus é amor. Amém. E se alguém sentir amor, é através de Deus. Porque Deus é amor. E talvez tu estejas a sentir no teu coração. Glória a ti, Pai amado, glória a ti, Pai amado. Nesta tarde. Talvez tu andes longe de Deus. Talvez já tenhas dito, Senhor, vem à minha vida. Mas talvez a tua vida não esteja a mudar, ou nunca tenha mudado como mudou o Zaqueu. Talvez os pensamentos do passado são os mesmos pensamentos de hoje. As reações do passado são as mesmas reações de hoje. Aquilo que tu fazias no passado é o mesmo que continuas a fazer hoje. Então há uma mudança de vida até. Porque ninguém vai para o céu se não houver santificação. A santificação não é aquilo que nós parecemos aos outros. A santificação é aquilo que faz parte das nossas ações, aquilo que nós fazemos. Demonstramos a santificação, a transformação da vida. Ninguém opera a santificação na nossa vida. Glória a ti, glória a ti, Pai amado. Amém. Por muito que nós queremos ser bons, nós não conseguimos. Mas quando nós aprendemos de Deus, temos comunhão com Jesus, a nossa vida passa a transformar-se. E o convite meu nesta tarde é que cada um de nós possamos olhar para o fundo do nosso coração. E nesta tarde tenhamos coragem de nos aproximarmos de Deus, do trono da graça. A Bíblia diz que nós temos que entrar, nós temos que nos aproximar com coragem, com ousadia do trono da graça. Porque deste trono de Deus corre a graça de Deus. A graça é um favor que nós não merecemos. Eu não mereço, mas Senhor, Glória a ti, glória a ti, Pai amado. Santo, santo é o teu nome. Senhor, transforma-nos. Salva, Deus está no nosso meio. Senhor, eu não mereço, não consigo. Mas Senhor, nesta tarde, eu quero ser transformada como tu fazes aqui. Eu nesta tarde quero dar uma volta